A história de Santa Cruz nos anúncios de jornais. É isto mesmo, a história de Santa Cruz pode ser conhecida, pode ser estudada, pesquisada a partir dos anúncios de jornais. E no caso do Rio de Janeiro, como sabemos, a imprensa brasileira, quando chega a família real no Brasil, em 1808, é que vai ser concedida a liberdade de imprensa, né, para a publicação de jornais. Não era uma liberdade total, porque havia um controle muito rígido em relação ao que poderia ser publicado. Somente depois da independência que os jornais vão ter ampla liberdade para publicação. E desde o início da imprensa, nós temos uma série de jornais que foram publicados aqui no Rio de Janeiro, e desses jornais, quase todos, nós temos notícias sobre Santa Cruz. E além das notícias, das notas, das publicações que foram saindo, nós temos também anúncios, muitos anúncios, principalmente relacionados com a fuga de escravos, a venda de escravos, aluguel de escravos. Era uma coisa incrível. Isso aí era recorrente em todos os principais jornais, a partir inclusive do Diário do Rio de Janeiro. Então, hoje estarei aqui no canal do YouTube História de Santa Cruz, professor Simvaldo, falando sobre a história de Santa Cruz nos anúncios de jornais. Obviamente não dá para falar toda a história, porque até hoje ainda tem alguns jornais ainda circulando, por exemplo, o jornal Correio da Manhã ainda circula em papel, o Globo. Até hoje ainda tem algumas publicações, até o Valor Econômico. Recentemente, um ano atrás até, eu pedi para. Encomendei o Valor Econômico, como eu já falei aqui, em Santa Cruz atualmente está difícil comprar jornal. Então, quando queremos aqui um jornal especial, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, ou mesmo Valor Econômico, tem que encomendar para que o jornaleiro traga, né? E eu vi um anúncio aqui de Santa Cruz. Então, aqui, esse primeiro anúncio, que já está aqui no slide, é sobre no Curato de Santa Cruz, né? Relacionado com Santa Cruz. No Curato de Santa Cruz tem uma muito boa casa de hospedagem com muitos bons cômodos para as, as pastagens, acho que é pastagem, né? E muito bons arranjos para os animais. E os recebe passageiros e se faz comidas para os ditos até às 10 horas da noite. E tudo por módico preço. A casa tem, por sinal, duas bandeiras brasileiras na frente e é toda envidraçada. É interessante porque é um anúncio, peguei aqui, de 18 de abril de 1835. Então, falando nessa, seria uma hospedaria, né? Uma hospedagem. E dando as características aqui, agora o interessante aqui, tem, por sinal, duas bandeiras brasileiras na frente, é toda envidraçada. Essa questão que é toda envidraçada é importante enfatizar, porque naquela época o vidro era uma coisa rara, né? Como eu já expliquei aqui, utilizava-se muito couro. Até nós falamos da a história, a civilização do couro, na época que se usava o couro para fazer fechar as janelas, as portas. E o vidro, aqui já está falando que era envidraçado. Outra coisa também, o patriotismo do proprietário dessa hospedaria. Duas bandeiras, não bastava uma apenas. Então hoje, a história de Santa Cruz nos anúncios de jornais. A impressão régia foi o ponto de partida para a criação de jornais no Brasil, como a Gazeta do Rio de Janeiro, o Diário do Rio de Janeiro e já em 1827 o Jornal do Comércio, todos publicando anúncios relacionados a Santa Cruz. Todos eles publicavam anúncios, alguns anúncios menores, alguns anúncios maiores, notas também, mas tudo relacionado com Santa Cruz. Como aqui, por exemplo, aqui é 1851, já é no Segundo Império, né? Mas um anúncio publicado no Jornal do Comércio, porque o Jornal do Comércio era um dos jornais que mais publicavam anúncios relacionados com a venda de escravizados. Na fazenda do Piaí, Curato de Santa Cruz, perto da corte, a meio dia de viagem. Hoje eu fiz uma viagem olha só, uma viagem até Copacabana.
peguei o trem às 6h40, quando cheguei 9 horas lá na Siqueira Campos, fui atendido, 11h20 já estava de volta ao Rio de Janeiro. Aqui, meio dia de viagem, se recebe animais a pasto para engordar, havendo quem os trate pela veterinária. Há bons domadores e adestradores. Vende-se juntas de bois mestiços e mineiros para carros, boas e excelentes vacas de leite, touros das melhores raças, ovelhas e porcos. Também há criação cavalar de boas raças. Para qualquer explicação, na rua de São Pedro, número 70. Então, é um anúncio da Fazenda Piaí, que existia lá na estrada do Piaí um engenho, foi construído pelo Couto Reis, juntamente com o engenho de Itaguaí, o engenho do Facão, só que foi vendido. Até isso aí, o Couto Reis ficou muito aborrecido, ele era superintendente da fazenda. Depois ela foi transformada numa fazenda, e essa fazenda era uma fazenda de criação. E tem muitos anúncios relacionados com essa fazenda. Os jornais publicavam uma variedade de anúncios, desde produtos de higiene e educação até anúncios de trabalho, refletindo a diversidade do público leitor. Então, esse anúncio que eu tirei agora foi tirado aqui do Jornal do Comércio, de 7 de agosto de 1851. O Jornal do Comércio foi um jornal criado em 1827, um pouquinho depois do Diário do Rio de Janeiro, né? Mas permaneceu até 2000 acho que 2014, 2015. Então teve uma vida bastante longa. Publicavam-se todos os tipos de anúncios, alguns curiosos, como este jornal O Rio Nu, edição de 2 de janeiro de 1904, agradecendo o envio de uma lata de biscoitos enviada pelo confeiteiro Luiz Tavares da Fonseca de Santa Cruz. Então, esse confeiteiro mandou aqui para os editores, os diretores do jornal Rio Nu, aqui: recebemos um presente precioso, uma lata de biscoitos fortificantes, fabricados pelo confeiteiro Luiz Tavares Fonseca, no Curato de Santa Cruz. O pessoal cá de casa, que andava todo derreado, fortificou-se a valer com os tais biscoitos, que são de um sabor agradabilíssimo e que muito honram a indústria nacional. Então, veja bem, Santa Cruz, veja como é importante o anúncio, porque dá a ideia da existência de uma fábrica de biscoitos em Santa Cruz, né? Isso já é de século XX, nós, 1904. Tem aqui a capa do jornal, da onde foi tirada essa notícia. Foi um jornal que circulou no dia 2 de janeiro, foi logo no início do ano, né? E, naturalmente, o Luiz Tavares quis fazer um agrado no finalzinho do ano. Antigamente era muito comum as casas comerciais oferecerem assim para seus clientes, aqueles mais frequentes, aqueles que compravam assim maior quantidade, então sempre tinha uma forma de dar um presente. Depois passaram a distribuir calendários, folhinhas, mas folhinhas, os calendários muito bem impressos, com papel couché, com fotografias, ilustrações. E hoje, infelizmente, né, nós temos aí pouquíssimas casas comerciais, porque tudo isso tem um custo, né? Que fornecem aquele calendário. Por exemplo, aqui vou fazer uma propagandazinha aqui. O sacolão aqui do Bodegão, eles fazem esse calendário, mas é uma folha só. Aí tem o calendário total. Então aqui esse Luiz Tavares naturalmente mandou oferecer esse biscoito, porque sabia, porque essa notinha aqui não deixa de ser uma propaganda, né? Aqui já fico sabendo que existia um Luiz Tavares que tinha uma fábrica de biscoito. Isso o quê? Graças a um anúncio. E, por exemplo, a família Toffani, a loja Toffani, houve um período que eles mandavam fazer, compravam um vinho, uma determinada vinícola, né? E mandavam colocar um selo, uma gravura oferecendo pela Casa Toffani, né? Isso aí houve uma época também. Existiam outras lojas que faziam isso. Então, quando chegava no final do ano, geralmente essas casas mais chiques, mais aquinhoadas, né, elas mandavam fazer algum presente
E claro, não eram todos os clientes, ficavam guardados ali. Aqueles clientes, aqueles fregueses que gastavam mais, aqueles ali eles eram premiados. E nós sabíamos disso. Então a loja Toffoli dava esse vinho para alguns também dos seus clientes. Anúncio publicado no Jornal Constitucional, edição de quarta-feira, 13 de agosto de 1862, sobre concurso para professor da Escola de Instrução Primária de Santa Cruz. Eu achei muito interessante, porque já no século XIX, em 1862, já se fazia a prova para entrar para o magistério. Não era assim entrar de qualquer forma, né? No dia 21 do corrente mês, quer dizer, agosto de 1862, né? Às 10 horas da manhã, terá lugar em uma das salas do externato do Imperial Colégio Pedro II o concurso anunciado para o provimento da cadeira pública de instrução primária do Curato de Santa Cruz. Vejam então que era uma coisa séria, porque tinha que fazer prova no Imperial Colégio de Santa Cruz, no Colégio Pedro II, que era um colégio, até hoje é um colégio de grande tradição. A sede fica ali na rua Marechal Floriano, lá no centro da cidade, né? Depois abriram outras filiais, inclusive aqui parece que em Realengo tem o Pedro II também, e tem outra filial em São Cristóvão. Mas essa aqui é o colégio tradicional. E a prova era realizada lá no Colégio Pedro II, para professor. Aqui tem o Jornal Constitucional, de onde foi tirado esse anúncio. E outra coisa interessante, aqui já é também no finalzinho do século XIX, a criação do Partido Católico. Na edição de 1º de agosto de 1890, poucos meses após a proclamação da República, o jornal Democracia, órgão de orientação republicana, que circulou entre os anos de 1890 e 1891, publicou pequena nota sobre a formação de um partido católico por iniciativa do pároco do Curato de Santa Cruz. Os jornais, então, desempenhavam um papel importante na formação de opinião pública, no debate de ideias e na promoção da cidadania. O anúncio diz o seguinte: Partido Católico, sabemos que o pároco do Curato de Santa Cruz está empenhado na formação do Partido Católico. Para esse fim, fez ontem reunir no seu redil as ovelhas suas e do seu senhor. Ele demonstrou, você veja que tem um pouco de ironia aqui, né? E demonstrou que os bens de Cristo são deste mundo e que a porta do reino do céu está por detrás da porta do Congresso Nacional e dos cargos públicos. Vejam vocês que aqui tem bastante ironia, né? Achamos que melhor local não haveria para a sede do Partido Católico do que o Curato de Santa Cruz. Já estão as ovelhas lá, estão os pastores lá, estão os redis, é só aplicar. É claro que tem muita ironia aqui, mas não deixa de ser interessante essa iniciativa de um padre, né, no caso aqui o pároco, o vigário, né, propor a criação de um partido chamado Partido Católico. É bastante curioso. E por falar em curioso aqui, olha que notícia curiosa. Esse aqui eu coloquei por causa da curiosidade mesmo. O Badalo, o jornal Badalo, que se apresentava como. Eu mantive o título com a grafia da época: periódico satírico, humorístico, epigramático e debochático. Quer dizer, de deboche, né? Circulou no Rio de Janeiro entre 1893 e 1894, quer dizer, já na República. Mas o Badalo tem uma notícia aqui sobre os curandeiros. Aí tem aqui a Maria Coruja. Veja, Maria Coruja, especialista na cura de moléstias incuráveis. Olha só, cura de moléstias incuráveis. É muita ironia, né? Largo do Curato em Santa Cruz. Quer dizer, será que existiu mesmo essa Maria Coruja? É claro que nós sabemos que existiam muitas pessoas que curavam. Tinha pessoas que eram as benzedeiras, né? Mas aí já é uma outra coisa. Mas a dona Maria Coruja está aqui no Curato de Santa Cruz e o Badalo publicou. Aqui tem a capa do jornal Badalo. Isso foi lá em 1893, hein? Muito tempo atrás. Agora, o que tem muito, além da questão dos escravos, escravizados,
eram anúncios sobre venda de sítios, terrenos, casas e lojas comerciais localizadas em Santa Cruz. São bastante recorrentes esse anúncio em todos os jornais que circularam no Rio de Janeiro nos séculos 19 e 20. Aqui, por exemplo, tem uma notinha que eu tirei, um anúncio, né? De 23 de fevereiro de 1880. Quem é que quer comprar, gente? Olha aí, ó. Vende-se um sítio com casa de telha. Veja que a telha era importante, porque naquele tempo era palha, né? Era sapê. Sítio com casa de telha, muito café e árvores frutíferas, nas melhores terras pertencentes ao senhor capitão VFA Bahia. Quem pretender dirige-se ao senhor José Dias de Miranda, que venderá tudo por mera quantia de 400 mil réis. Olha aí, quem vai comprar aí um sítio em Santa Cruz e outro sítio aqui, esse aqui é anterior, 1852, vende-se no Curato de Santa Cruz, próximo ao Curral Falso, um bom sítio cercado de espinho, com mais de 100 mil pés de café. Olha que sítio grande, é uma fazenda, né? Muitos arvoredos frutíferos com cercado para animais, água nascente, isso é importante, né? Água nascente, casa de morada, de fazer farinhas, padaria e seus pertences, 6 senzalas de estrebaria, tudo de telha e 3 casas cobertas de palha, etc. Então aqui já a casa não é de telha, é casa coberta de palha, né? E vejam que tem aqui as senzalas também. Jornal do Comércio, 7 de março de 1852. Aí, vamos lá, 100 mil pés de cafés. Então era uma verdadeira fazenda. Isso também, vejam vocês a importância do anúncio para quem faz a pesquisa, porque a partir daqui nós sabemos que em 1852 havia uma plantação, produção de café, porque 100 mil pés de café, isso aí vai dar muito café no final do ano, né? Então nós tínhamos aqui a plantação de café em Santa Cruz. Os jornais publicavam uma variedade de anúncios, desde produtos de higiene e educação até anúncios de trabalho, refletindo a diversidade do público leitor. Tem aqui um anúncio de barbeiro. Convida-se a um senhor barbeiro para vir estabelecer-se no Curato de Santa Cruz, entre parênteses, Novo Matadouro, lugar importante e que ressente desta grande falta. Garante-se tirar resultado, um por todos. Saiu no jornal Gazeta de Notícias de 29 de abril de 1880. Então, quando, por causa, na época da instalação do matadouro, surgem muitos anúncios relacionados com questão de empregos, porque o matadouro trouxe uma novidade para Santa Cruz. Foi um empreendimento que, primeiro, eram cerca de 400 funcionários trabalhando. Então, precisava de ter locais para essas pessoas morarem, precisava ter restaurantes para eles almoçarem, porque ainda não existia uma vila para eles morarem, né? E tem outro anúncio aqui, Curato em Santa Cruz. Vende-se em leilão na Imperial Fazenda de Santa Cruz no dia 30 do corrente mês, quer dizer, 30 de janeiro, né? 25 a 30 animais cavalares, inclusive algumas éguas e potros, deve ser potros, né? Curato em Santa Cruz, 21 de janeiro de 1881, também na época do Matadouro. E esse outro anúncio aqui do meio é da Fazenda do Piauí. Deve ser a mesma época, esse aqui já é de 1859, né? Falando sobre a venda de novilhos, vitelos, touros. Aí eles colocaram aqui um touro para chamar a atenção dos interessados. Então, também vende-se gado cavalar e ovelhas, né? Então, esse anúncio que saiu no Jornal do Comércio dia 15 de janeiro de 1859, em outras edições tem outros jornais, outros anúncios semelhantes. Só que eles foram variando, eles foram colocando outros desenhos, porque aí isso chamava atenção. Isso também é interessante porque nesse período, como eu já mostrei para vocês nas edições dos jornais anteriores, não tinha ilustração nenhuma o jornal. Então, quando aparece um desenho aqui, já quebra aquela coisa monótona só de letras. Então, eles colocavam esses desenhos aqui. E aqui um anúncio de precisa de cigarreiros
e de um menino para caixeiro, que seja da mesma arte para a fábrica do Curato de Santa Cruz. Trata-se na Rua da Alfândega, número 121A. Então, menino, naquela época não tinha essa questão de menino não trabalhar. E era menino pequeno, não é adolescente não, era garoto pequeno já para trabalhar, caixeiro. Agora, os principais anúncios, lamentavelmente, mas era uma coisa recorrente, era a questão relacionada com os escravos, porque são muitos, muitos anúncios nos jornais, todos eles, todos, publicavam inúmeros anúncios relacionados com a venda, com o aluguel, com a fuga de escravos. Os anúncios mais frequentes publicados durante quase todo o século XIX por todos os principais jornais que circularam no Rio de Janeiro até o ano de 1888, quando foi proclamada a Lei Áurea, refere-se à fuga de escravizados, seguidos por outros de vendas e aluguéis, muitos deles de fugas da fazenda de Santa Cruz. Então, tem casos, muitos casos de escravizados que fugiram da fazenda de Santa Cruz e também tem casos, ao contrário, de escravizados que vêm para a fazenda de Santa Cruz. Acredito que esses quando eles informam que eles dizem que deve ter ido para Santa Cruz, é porque em determinados momentos havia uma vantagem de ser escravizado em Santa Cruz. Alguns momentos, outros não. Aqui, fugiu, esse está oferecendo 80 mil réis. 80 mil réis. Depois esse mesmo anúncio vai aparecer em outra edição já oferecendo 100 mil réis, porque esse escravo fugido aqui, ele não foi encontrado. Então fugiu na rua de Silva Manuel, número 2, no dia 11 de novembro de 1854, né? O escravo Frederico, boleeiro de nação Cabida, idade de 26 anos, foi comprado à ilustríssima senhora Dona Úrsula Maria de Araújo em 15 de setembro próximo passado. Esta senhora mora em sua fazenda da Limeira, no Curato de Santa Cruz, e é mãe do ilustríssimo comendador Alexandre Gomes Barroso, subdelegado do dito Curato. O dito escravo é de estatura regular, bem feito e de bonita figura. Levou toda a sua roupa em um embrulho. Quem o apreender terá a quantia acima e mais qualquer despesa que fizer. Constas ter dirigido a Santa Cruz, onde tem amizade com os campeiros ali. Então, esse Alexandre Gomes Barroso era um proprietário da fazenda lá do Piauí, muito poderoso. E o escravizado fugiu, pertencia a essa senhora que também era Dona Úrsula. Pelo que eu vi em outros anúncios, esse escravizado aqui, ele não foi encontrado, porque aparece em outros anúncios com um valor maior. Quer dizer, de 80 mil réis passou para 100 mil réis. Aí diz aqui, consta-se ter dirigido a Santa Cruz, onde tem amizade com os campeiros dali. Os campeiros, eu falei já no campeiro mó, eram muitos campeiros, porque eram responsáveis pelos campos. Mas alguns deles eram escravizados, outros não. E aqui tem um outro anúncio, já com um valor bem maior, 250 mil réis. José Garcia Terra, morador do Curato de Santa Cruz, lugar denominado Curral Falso, gratifica-se com a quantia acima a quem aprender e apresentar na corte ao senhor Antônio José Rodrigo Monteiro, morador no Beco da Lapa dos Mercadores 19, o seu escravo comprado ao senhor Antônio de Souza Barros, fugido há 6 para 7 anos, de nome Felizardo. Olha só quanto tempo fugiu, há bastante tempo. Crioulo de 30 a 40 anos de idade, boa altura, bastante retido, rosto comprido, reparando bem, mete os joelhos alguma coisa para dentro. É bem falante e peão, ferrador, trançador e trabalha de cavouqueiro. Consta achar-se no município de Cantagalo ou em suas vizinhanças, intitulado-se Forro.
for, quer dizer, liberto, né? Então, vejam vocês que esse escravizado aqui já tinha fugido há bastante tempo, eles estão oferecendo uma importância grande e não estava nas proximidades, estava no município de Cantagalo. Então, esses anúncios, eles tinham esse sentido, né, de fazer com que as pessoas procurassem. Agora, é um anúncio que hoje, considerado o dia de hoje, é uma coisa lamentável, né? Está anunciando sobre a questão de escravos. E aqui finalizando, olha só, venda de 37 escravos. Os anúncios de escravos fornecem um importante dossiê sobre a escravidão, revelando como ela era encarada pela sociedade da época. Então eu coloquei esse último anúncio aqui, que foi tirado do Jornal do Comércio, e a data é de 1856, porque foi um período que o superintendente aqui era o Inácio Garcia, que era considerado o algoz dos escravos, dos escravizados. Esse Inácio Garcia foi o superintendente que assumiu no lugar do Conrado Jacó de Niemeyer, que foi considerado um bom superintendente. Mas o Inácio Garcia já era, é, já era o algoz do escravo. Ele realmente, segundo vários relatos, e também, inclusive na imprensa, ele realmente não tratava bem os escravos. No curral falso, o Curato de Santa Cruz, vendem-se 37 escravos de ambos os sexos, sendo de 1 a 48 anos, mestre de açúcar, banqueiros, serradores, falquejadores, ferreiro, aguardenteiro, carreeiro, boleeiro, alfaiate e de serviço de roça. Lavadeiras, cozinheiras e engomadeiras serão impreterivelmente vendidos a quem mais der, para pagamento e com consentimento dos interessados do dia 6 de outubro do corrente. Quer dizer, isso é de 1856. Como eu falei, nessa época quem era o administrador era o Garcia. Agora, como nós colocamos aqui, isso leva a um questionamento. Por que será que eles estão vendendo uma quantidade de escravos tão grande? Da onde seriam esses escravizados, né? Será que seria da Fazenda de Santa Cruz? Aqui nós não temos mais detalhes. Mas então, essa matéria, essa apresentação é para mostrar para vocês que os anúncios que foram publicados nos jornais também contribuem para o conhecimento da história de Santa Cruz. Claro que se nós pudéssemos apresentar os anúncios, porque esses anúncios continuam sendo publicados até onde continuaram saindo nos jornais. Quando eu fiz aquela apresentação sobre a Polienté de Santa Cruz, por exemplo, quem é que tinha vários anúncios ali? Tinha anúncio da Casa Ciraldo, tinha anúncio de diversas lojas, né? Então esses anúncios sustentavam, de certa forma, os jornais também. Esses anúncios, então, contribuem para que nós possamos também refletir um pouco, principalmente esses relacionados com os escravizados, né? Como era uma situação daquela época. Existem livros que falam sobre anúncios publicados, relacionados a anúncios do Rio de Janeiro e do Brasil, desses escravizados, fazendo uma apresentação, e mostrando também uma forma de se questionar por que que se anunciava isso de uma forma tão clara, né? Depois, quando chega no século XX, começaram também, ainda surgiam anúncios também. Isso já, nós estamos falando já do período de liberdade, não tinha mais a lei, não tinha mais escravos nem nada, mas ainda tinha anúncios assim, por exemplo, dizendo, eh, procurando uma empregada doméstica e que tinha que ser branca. Então veja vocês, isso hoje em dia isso é proibido, né? A legislação hoje proíbe que seja feito esse tipo de discriminação. Mas até há pouco tempo atrás, em termos de história, até a década de 50, 60, isso era muito comum.
E tinha também a questão de livros que foram publicados, por exemplo, o próprio Monteiro Lobato, recentemente que eu digo há uns 5 anos atrás, saiu uma crítica dizendo, falando sobre aquele livro Reinações de Narizinho, porque tem aquela negra Anastácia, né, que inclusive quem assistiu aquela série de Reinações de Narizinho, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mostrava. Então, isso aí, na época que o Monteiro Lobato escreveu, isso aí era normal. Era normal, não tinha nada demais. Então, as pessoas começaram a questionar. Assim como o próprio Ziraldo também escreveu um livro, acho que é o Garoto Marrom, se não me engano, era o Garoto Marrom. E algumas pessoas começaram a criticar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração a época em que está aparecendo. Então, esses anúncios para aquela época, principalmente no primeira metade do século XIX até 1870, 1880, era muito comum, mas muito comum mesmo, a publicação desses anúncios. Depois que surgiram os movimentos abolicionistas, que surgiram diversas entidades, é que eles começaram a diminuir um pouco isso. Mas mesmo assim, ainda tinha essas publicações, porque o escravo, lamentavelmente, dizendo isso nos dias de hoje, era uma propriedade. Então, sendo uma propriedade, ele acabava sendo também objeto de uma publicação desse, como se fosse um objeto também, certo? Então, uma boa noite para vocês. Hoje nós estivemos aqui falando então sobre a história de Santa Cruz nos anúncios de jornais no canal de YouTube História de Santa Cruz do professor Sivaldo. Então, a história de Santa Cruz nas anúncios jornais, porque os anúncios contribuem muito para que a gente possa fazer uma, uma avaliação, né? Chegar a uma conclusão sobre como isso acontecia de forma errada naquela época. Um abraço a todos, já desejando aqui um final de semana. Hoje, dia 7 de maio de 2025, quarta-feira, canal do YouTube História de Santa Cruz, a história de Santa Cruz nos anúncios de jornais.